Boa noite, pessoal. Desculpa aí, teve um atrasozinho aí de 13 minutos, mas foi que eu tava dando uns testes aqui ainda, né? É a segunda live que a gente faz, né? E aí hoje eu tô fazendo a live porque no domingo eu tava de viagem, né? Aí quando eu tava viajando, eu tive que fazer essa alteração aí de horário, mas aí no próximo domingo já recomeça no mesmo horário novamente, né? Não sei se vocês chegaram a dar uma olhada nas aulas passadas, né? Mas se ficou alguma dúvida quando for no final da aula de hoje, vocês perguntem, né? No caso. E aí, dá só uns ajustes aqui ainda. E aí, eu espero ter ajudado em alguma coisa na primeira, né, que a gente fez. Aí, no caso da aula de hoje, eu vou dar prosseguimento com a história da informática parte 2, né? Essa história da informática parte 2, ela entra a partir das 4 gerações, né? Quem teve a oportunidade de dar uma olhada no meu canal, né, que eu pedi aí para se inscrever, você vai lá no YouTube e digita Prof. Marcos Ambrosio, né? Aí você vai ter as videoaulas que eu postei anteriormente e vai ter as videoaulas, as lives que eu estou colocando aqui, né, aos domingos, de 9 às 10. Né? Já falei o intuito dessa live aqui no domingo passado. E aí, que no caso, é para auxiliar mesmo aquelas pessoas que têm dificuldade na área da informática para concurso, né? Quem tem a oportunidade também de estar dando uma olhada no caso no meu blog que eu tenho, eu alimentei com as aulas anteriores, certo? Então aí no caso, hoje, por exemplo, eu estou fazendo esse módulo 2, mas assim que eu terminar, eu já vou dando continuação do conteúdo, tanto na minha página pessoal, tanto na minha página que eu tenho na minha fanpage, né? Como também no blog, certo? E aí eu ainda estou terminando de gravar as videoaulas para poder dar continuação lá no canal do YouTube, certo? Aí depois que a gente tiver tido esse primeiro conteúdo, essa primeira parte, eu vou estar colocando os exercícios comentados, certo? Coloca as questões, aí numa outra aula eu faço a resolução dessas questões, né? A gente comenta essas questões, vocês tiram as dúvidas de vocês também, certo? E assim a gente vai tentando ajudar em alguma coisa, né? Eu coloquei justamente hoje no horário de 9 às 10, que é porque tem muita gente que faz cursinho à noite, né? E aí tá chegando nesse minuto aqui em casa, e aí acabou de ter aquela aula de informática, por exemplo, eu vim aqui e a gente tenta ver alguma coisa, né? Que a gente também não é dono de tudo, né? Do conhecimento, tá certo? Aí deixa eu só dar uma recapitulada da aula passada. Na aula passada, a gente chegou a ver a gente chegou a dar uma olhada na evolução dos computadores, certo? Deixa eu só dar uma ajustada aqui. A gente chegou a dar uma olhada Aí, Elvis. Pô, cara, faz um tempão aí, cara. Tá frio aí? E aí, na aula passada, a gente deu início à primeira parte da história da informática, né? Então, a gente começou há 2000 anos antes de Cristo, né? Que veio com o surgimento da necessidade de se calcular, né? Com os chineses, quem fez o acompanhamento, certo? E aí a gente viu que... Porra, cara, eu imagino. E a gente viu que nessa questão da necessidade de calcular, os chineses criaram um ábaco, né, que foi aquele primeiro instrumento de cálculo. Né? Nessa questão desse instrumento de cálculo, a gente viu que a informática ela vem inspirada na matemática. Né? Isso é o tratamento das informações de uma forma automática. Certo? E aí, essa informática, como veio com o surgimento da informática, a gente viu a evolução da calculadora praticamente. Né? A gente viu que
Em 63 anos antes de Cristo veio a questão da estenografia, né, por Marco Túlio, né, que é a questão da criptografia que a gente vê hoje, né, que são alguns que... Opa! E aí, Bia? Vai dando uma assistida aí mesmo que auxilia na hora das aulas, viu? Da resolução das aulas, viu? Aí assim, o que acontece? Essa evolução em relação à estenografia é a questão da criptografia que a gente vê hoje na informática, né? O que é a criptografia, para quem está vendo esse termo agora? É a codificação das informações, certo? Ele codifica e decodifica através de criptografia, certo? Aí assim, antigamente era chamado de estenografia. Passou o tempo, certo? 725 anos após, né, Cristo, o que aconteceu? Veio lá a questão do surgimento, né, de um projeto, de um relógio, né, que foi através do balde, através de Ishin. Ele contava a cada 60 baldes, 60 segundos, certo? Olá, João Marcos. Aí assim, aí veio a cada 60 segundos, né, a questão desses cálculos. Então, foi aprimorado, certo? E aí a gente viu que Leonardo da Vinci fez a questão de um projeto de uma calculadora mecânica, de um relógio mecânico, né? E através de engrenagens. E aí foi passando o tempo, certo? A gente foi entrando na questão do Blaise Pascal, né? Blaise Pascal fez aquele primeiro instrumento, a Pascalina, que era o primeiro instrumento que fazia cálculos soma e subtração, certo? Passou o tempo, a gente viu que Leibniz criou a máquina universal, que fazia as 4 operações básicas, né? E foi passando o tempo, né? A questão da evolução da calculadora, na verdade. E a gente, na aula passada, a gente finalizou com... E aí, Edvando? Como é que tá lá na UPA? Tu tá lá ainda, cara? Obrigado, não fera da informática não, cara. A gente vai tentando, né? Mas valeu. Aí assim, o que acontece? A gente viu que teve a criação do primeiro computador, que é considerado o primeiro computador, que no caso é o ENIAC, né? Quem deu uma olhada no meu canal lá no YouTube, eu cheguei a comentar sobre Alan Turing, né? Sobre o filme de Alan Turing, que seria o quê? O jogo da imitação, né? O que seria o jogo da imitação? É a história do matemático que criou o primeiro codificador, né? Que eles interceptavam os códigos alemães, né? E eu coloquei um resumozinho do filme lá no meu canal, Prof. Marcos Ambrosio, certo? É Jogo da Imitação o nome do filme. Pô, tô mesmo, cara. Ainda bem que eu tô cara do Inácio, viu? Do Dain. Aí assim, eu coloquei um trechinho do filme e hoje eu vou dar o prosseguimento com 4 gerações, certo? Na segunda parte que eu vou explicar aqui. O que seriam as 4 gerações? A primeira geração, ela ficou dividida em relação à velocidade computacional, certo? A gente vai perceber, que a gente viu na aula passada, que o ENIAC ele era um computador de grande porte, né? Esse computador de grande porte em relação a tamanho, tá? Ele era muito grande, porém ainda não tinha uma capacidade de processamento muito evoluída, certo? Valeu, Alan! Aí assim, não tinha uma capacidade muito evoluída de processamento, certo? E aí assim, a partir dessas 4 gerações, que no caso a aula de hoje eu vou parar na 4ª geração, para no domingo que vem na live eu dar prosseguimento na última geração, que é a terceira geração, que é a 4ª geração, aí a gente vai estar tirando dúvida por que hoje a gente utiliza, por exemplo, um aparelho celular, por que hoje a gente utiliza um notebook, um computador pessoal, certo? No caso a gente chama de desktop, né? Então assim, ele vai ser dividido em relação ao processamento, a velocidade. Então vamos lá. Primeira geração, eu vou pegando minha colinha aqui que eu tenho aqui, viu, meu computador aqui embaixo, e a gente vai tirando algumas dúvidas. Pode perguntar, viu, pessoal? Aí assim, primeira geração, que ficou compreendida entre 1946, que foi a época que foi criado o primeiro computador, que é considerado, né, esse caiu um tipo de concurso, certo? Que é o ENIAC. Apesar da gente ter tirado a dúvida lá no último, na última aula, né? Vendo que, na verdade, foi o computador Colossus, né? Que foi lá o Alan Turing que fez a criação dele. Né? Então a gente viu que pela história, se você for fazer uma busca em relação a concurso, é o ENIAC.
certo? Então a gente vai ver que entre 1946 e 1959, que é considerada a primeira geração, os computadores eles tinham a capacidade de calcular de milésimos de segundo. Milésimos de segundo. Então a gente vai ver que tem essa diferença. A gente vai ver que tem a milésimo de segundo, a nanosegundos, né, microsegundos e depois a capacidade de processamento. Certo? E aí, como ele tinha, era uma característica dessa primeira geração, milésimo de segundo, o que foi caracterizado nessa época? A linguagem de programação. Certo? Que quem se inscreveu no meu canal lá, ou quem dá uma olhada geralmente no meu canal, eu vou colocar, por exemplo, ao final dessa aula, eu coloco um videozinho mostrando um trecho de 2 minutos e 45 segundos das mulheres, das 6 mulheres que programavam na máquina do ENIAC. Eu achei bastante curioso porque ela é um documentário em inglês, né, mas ele é todo legendado, mas que é uma raridade para a gente que mexe com a informática. Certo? E aí, em 1947, a gente vai encontrar um rapaz chamado, que eu vou colocar esse conteúdo lá no meu blog, certo? Que é Prof. Marcos Ambrosio, certo? .workpred. Vou botar na descrição aqui dessa live, certo? No comentário, para vocês terem acesso. Você vai ver a foto lá do rapaz que criou, do que eu estou comentando aqui. Porque aqui no caso é uma live, né? A gente vai... A princípio eu estou aqui aperfeiçoando, né? Aqui. E nas próximas aulas, como eu comentei na live passada, eu vou estar colocando um quadrozinho aqui, a gente vai fazer alguns esqueminhas para vocês anotarem. Certo? Por se tratar aqui de história da informática, ainda estou só contando história que ele está dizendo aqui, né? Aí daqui, ó. Então o que acontece? Existia um rapaz chamado William Shockley, certo? O que foi que ele criou nessa época de 1947? O transistor, né? Não sei se vocês já ouviram falar nesse termo, transistor, né? E ele era feito de silício. Por quê? Em 1946, o ENIAC, que é esse de grande porte, ele tinha válvulas termoiônicas, que ela queimava a cada 5 minutos de utilidade. Você utilizava, ele queimava, parava todo o processo, trocava-se a válvula e retornava novamente para a realização das operações que elas estavam fazendo. Né? Que a gente até inclusive viu que nessa época tinha a questão da Revolução Industrial, aquela onda toda, né? E aí a gente vê que hoje, em relação à evolução da informática, tudo vai se diminuindo, né? Apesar de a gente estar indo um pouquinho na contramão, né? Que os celulares antes eram muito menorzinhos, hoje ele já está aumentando, né? O tamanho. E aí, Chatson? Que isso, cara? Tu que ficou fera nessa parte de informática, né? Você tá quase o professor do JR, não sabendo? Desculpa aí, tá falando o nome do cursinho aqui, pessoal, mas é porque é do meu amigo, viu? Aí eu tô assim, ó, transistor, ele inventou um transistor de silício. O que seria um transistor de silício? Ele tem uma alta capacidade de aquecimento, né, sem danificar o componente eletrônico, certo? E os componentes eletrônicos eles foram se miniaturizando, certo? E aí como ele vai se miniaturizando, ele vai criando, né, equipamentos menores e com a capacidade de processamento maior. Certo? Então ele criou, William Shockley criou o transistor de silício. Certo? Então, componente menor, vocês vão ver a imagem dele lá no blog, né? Ou então lá no meu canal, que eu vou estar passando. Certo? Em 1951, foi criado o Univac. Certo? O que seria o Univac? O Univac ele foi considerado o primeiro computador comercializado. Né? Porque até então os computadores eram de grande porte, a gente viu que lá em 1946 esses computadores eles foram criados para cálculos balísticos, né? Para a Segunda Guerra Mundial. Quando você encontra a questão do concurso falando sobre isso, que pode ser que hoje em dia caia, né? Tá difícil hoje os concursos caírem essa questão de história, assim, mais especificamente falando sobre o primeiro computador. Mas ele vai estar falando um pouco sobre qual foi a finalidade do primeiro computador. Cálculos balísticos. Foi utilizado na Segunda Guerra Mundial. Certo? Então ele diz assim, ó, foi criado o Univac porque foi o primeiro computador comercializado. Né? Ele poderia ser vendido para pessoas comuns, né? Para o comércio. Certo? E ele foi criado pela IBM.
né? O que seria a IBM? Hoje a IBM é uma potência, apesar do pessoal ter conhecimento mais do que de um Apple, né? Os computadores da Apple, da Samsung e assim, da Dell, né? Então a gente, apesar de ter uma fusão aí, né? Dell, IBM, aí o que acontece aí? Era uma grande empresa da época, certo? E aí, em 1957, o que foi criado? Foi criada a linguagem de programação. Né? Hoje, a gente vai encontrar várias vertentes na informática. Nós vamos ver, depois de acabar a história da informática, as vertentes. O que seriam vertentes? Você chega ali dentro da informática, você pode seguir para a área de hardware, que é uma área mais física, e você pode também seguir para a área de software. Né? Então, hardware físico, software lógico. É que eu vou ligar com um programa, né? Criar os programas para aquela situação. E aí, um rapaz chamado John Backus criou uma primeira linguagem chamada Fortran, né? Que ela foi a precursora de outras linguagens de programação no âmbito da informática. Né? Hoje, por exemplo, nós utilizamos o sistema operacional Windows, mas tudo isso vem em virtude de outras linguagens que foram criadas naqueles anos. Vocês vão reparar também que hoje eu não estou falando aqui ainda de computadores pessoais. Eu estou falando aqui, por enquanto, de computadores que eram utilizados no comércio. Nem um mouse existia ainda nessa época aqui, que é o que a gente vai findar no final dessa aula aqui. Certo? E aí o que acontece? Surgiu o Fortran, né? E assim, essa linguagem ela fortaleceu com outros tipos de linguagens. Certo? Por exemplo, Flametic, que eu vou estar colocando lá no blog, né, que vocês vão ver na descriçãozinha lá aqui da live, que eu vou colocar para vocês. O COBOL, né, qual era a serventia dessa época. Por que hoje, por exemplo, o pessoal ainda diz que quem mexe com informática é meio retardado, né? A gente vê geralmente aquele rapaz que é um fundo de garrafa e tudo. Eu, graças a Deus, ainda não estou usando óculos, mas eu estou percebendo que eu tenho que utilizar. Certo? Aí assim, o que acontece? Ele lida muito com cálculo, questão de lógica de programação, né? Algoritmos que a gente chama. Então tem muito cálculo, porque envolve um raciocínio lógico. Né? Tanto é que quem vai entrar no ciência da computação, quem vai entrar em sistema de informação, você precisa, eles focam mais na questão da linguagem, né? Do raciocínio lógico no começo do que depois. E aí, Jean? Cara, olha como é que eu tô aqui, ó. Né? Tô fazendo essas lives aqui porque justamente eu gosto de dar aula, né? E por aí tá difícil, viu? Os cursinhos aqui de Camusim. Certo? Pra quem é de outra cidade, meu amigo aí, eu moro aqui em Camusim, viu, pessoal? Aí assim, aí foi passando o tempo, né? E veio surgindo outras linguagens até chegar na linguagem chamada Pascal, certo? Essa linguagem Pascal, ela vai receber esse nome de Pascal em virtude, ela foi batizada em virtude daquela primeira máquina que nós vimos lá anteriormente na aula passada, que era aquela que falava sobre a primeira máquina que fazia subtração e adição, né? Então lá era a questão da... Eu espero que vocês tenham gostando mesmo, viu, Jean? Aqui é como se você estivesse lá no cursinho que a gente dá aula. Só que aqui eu vou aperfeiçoar, viu? Vou aperfeiçoar aqui o esquema aqui. E lógico, eu conto com a sugestão de vocês aí. Quem não se inscreveu no meu canal ainda é lá, ó, YouTube, viu? Prof. Marcos Ambrosio. Bota Prof. Marcos Ambrosio que vai dar certo. Eu vou botar também aqui embaixo. Tá bom? Aí assim, aí surgiu a linguagem Pascal, que é uma linguagem que faz os algoritmos, faz os testes lógicos de algoritmo, certo? E aí para aqui na primeira geração. Então vamos só recapitular aqui para não ficar uma coisa muito vaga, né? Vamos lá. Primeiro, 1946 a 1959 veio a criação do transistor de silício, a miniaturização dos equipamentos, certo? Depois surgiu o Univac, que é o primeiro computador comercializado da história, né? Depois veio as linguagens de programação, né? Porque o computador não funciona, não tem vida própria. Você precisa colocar um raciocínio lógico para que ele funcione, certo? E agora a gente entra na segunda geração. Lembrando que ele vai ser dividido em 4 gerações, tá certo? Essa primeira que já passou, agora a segunda. A segunda, que é de 1959 a 1964, ela fica marcada
pela capacidade de calcular em microsegundos, certo? A gente viu que lá na primeira geração era o quê? Milésimo de segundos. Agora não, agora é microsegundos, tá? Hoje, vou dar um exemplo de hoje em dia, né? Hoje em dia você tem um equipamento de informática, se eu comprar o equipamento e ele for muito lento, já não presta para mim, certo? E hoje a gente quer um equipamento que seja rápido, né? Eu peguei, utilizei, cliquei, ele já vai executando, né? E eu sempre gosto de citar isso aqui, geralmente nas aulas que eu dou, que é a realidade. Hoje, até um tempo atrás, que foi a época que eu comecei a mexer com o computador, se eu tivesse um computador, meu Deus, era um Deus nos acuda, né? Era um bichão. Caramba, eu tenho um computador aqui. Mesmo que eu utilizasse só paciência. Só que nos dias atuais, você não é de tu ter seu computador, né? Eu preciso ter uma internet e essa internet tem que ser rápida, né? Aí quer dizer, essa é a questão da evolução da tecnologia. Então aí vamos lá, na segunda geração, a capacidade de calcular com a velocidade de microsegundos. Então era microsegundos. Então aí o que aconteceu? Em 1959, Dahmer, olha o nome do cara aí, Dahmer e Kilby criaram um circuito integrado. Certo? O que é um circuito integrado, pessoal? Quem já experimentou sem querer sentar no controle remoto do sofá? Eu já aconteceu isso comigo. Ou quebrar de propósito, ou quem mexe com informática, utilizar a placa-mãe em si, aquilo ali é um circuito integrado. O próprio nome já está dizendo, pessoal. Ó, em detalhe, viu? Dica para concurso. Tudo que vem na informática, você precisa também aprimorar um pouco seu inglês. Certo? Seu inglês. Nessa questão do aprimoramento do inglês, se você levar o pé da letra, da tradução das palavras da informática, você consegue matar uma questão de informática. Certo? E eu vou mostrar mais na frente algumas resoluções de prova, por exemplo, da PM, né, da Polícia Civil, de agente penitenciário que aconteceram, que existem palavras em inglês que ele justamente, se você fizer a tradução ao pé da letra daquela palavra, você consegue acertar aquela questão. E bem fácil. Fica até sendo assim, oh meu Deus, essa questão aqui tá tão fácil, né, que às vezes a gente pensa que a questão dada ali, né, não é. Mas no caso, então o Kilby criou o circuito integrado. O circuito integrado é um circuito que integra vários componentes. Quais são os principais componentes que integram esse circuito integrado? Transistor, capacitor e resistor. Aí você pode estar me perguntando assim, Ambrósio, você está falando da história da informática ou você está falando desses componentes? Isso aí cai em concurso? Se tiver concurso que no edital estiver pedindo hardware, pode cair qualquer pecinha de computador que ele pode perguntar, porque se refere a hardware. Certo? Só que aí outra dica para concurso. Atualmente, hardware ele vem caindo como situação um problema. O pessoal dessas bancas ele entende que as pessoas que vão entrar como concursado nessa área que fez as questões de informática, ele já tem que entrar fera naquela situação ali. Ah, tu não fez questão de informática, não tinha no edital, então você sabe usar. É o que geralmente ele entende, certo? Então aí veio a criação do circuito integrado, que é composto principalmente desses quatro elementos aí, tá certo? Aí esse circuito integrado era composto de transistor, certo? Que vocês vão ver lá no conteúdo que eu vou colocar, que é muito bom, certo? O que esse transistor faz? Ele funcionava como se fosse um interruptorzinho. O que tem no interruptor, pessoal? Vocês vão concordar comigo? É o que? Liga e desliga. Um interruptor, ele liga e desliga. É a mesma coisa dele. Ah, não quer dizer que liga e desliga dentro do computador? Não, a gente tem que entender que a gente vai lidando com máquina. E essa máquina, ela precisa de autorização para percorrer essa parte eletrônica ou não. Ele interrompe ou ele continua. Ele interrompe ou ele continua. Então quem faz essa questão de interruptor é o tal de transistor. Por isso que lá em 1946, quando tinha as válvulas termoiônicas, ela queimava com muita facilidade. Se a gente pegar e ficar metendo o dedo no interruptor e ficar ligando, desligando, ligando, desligando, ligando, desligando, o negócio queima. Certo? É óbvio. Certo? Aí, o outro componente é o tal de resistor. O próprio nome já está dizendo, está em inglês, beleza.
mas você colocar ali é como se fosse resistência, né? Então o que ele faz? Resistor, como componente da informática, né? Ele converte energia elétrica em energia térmica. Energia elétrica em energia térmica, certo? Para que não ocorra muitos danos na placa. Você não percorra com muita facilidade a eletricidade, certo? E o último componentezinho é o capacitor. O que seria o capacitor? O capacitor é aquele, quando a gente, eu citei o exemplo aqui de quem senta num controle remoto, por exemplo, e você vê uma placa lá, é como se aquele bujãozinho que a gente fica brincando, né? Que tu pega, fica amolecendo ele, quebra e joga fora, ou brinca, né? Com ele, né? Que ele acumula a energia. Vem aquela energia, aquela sobrecarga muito forte, ele tem a capacidade de acumular, de reter aquela energia que chega. Certo? Aí, muito simples, criação do circuito integrado. Em 1964, é a era dos supercomputadores. Aí você pode ficar imaginando assim, mas naquela época os computadores já eram de grande porte. Mas aí computador ser de grande porte é uma coisa. Agora ele ser supercomputadores, vamos ver a diferençazinha aqui, ó. Computadores de grande porte são computadores muito grandes em relação a hardware, certo? Supercomputadores é ele ser grande em relação à capacidade. Capacidade de processar, capacidade de armazenar, certo? Então isso pode ser considerado supercomputadores. Por que foi criado isso daí? Porque nessa época, era a época lá nos Estados Unidos de lançamento de foguete, exploração na Lua, né? E aí tinha uma empresa norte-americana também, que é a NASA. Vocês conhecem, né? Tem até nas propagandas aí, oh meu Deus, vou invadir a NASA, vou trabalhar na NASA, né? Mas o que acontece ali? Nessa época também estava tendo muita guerra. E aí foi criado o supercomputador. Teve um cara específico que criou esse supercomputador para jogar uma bomba atômica. Certo? Que no caso aqui, ó, Edward Teller. Quem é Edward Teller? Ele é considerado o pai da bomba de hidrogênio. Né? Então ele criou um supercomputador para que fizesse esse cálculo balístico, né, dessa bomba de hidrogênio. Certo? E aí nesse mesmo ano foi criando-se computadores de grande porte, né? Inúmeros computadores de grande porte. Certo? Deixa eu só dar uma passada no meu materialzinho aqui que eu tenho. Aqui. Aí nesse mesmo ano de 1964, esses computadores, por ser de grande porte, eles precisavam de uma linguagem potente. Lembra que eu comentei que existiam algumas linguagens de programação, que a primeira lá foi a Fortran. Certo? Aí eu tive uma linguagem nessa época de 1964 chamada BASIC. O BASIC, para quem não conhece, hoje vocês utilizam o Windows, né? Nós vamos ver que o Windows que a gente usa hoje é o BASIC daquela época. Certo? É porque ele vai avançando essa tecnologia e ele vai mudando os nomes, né? Se a gente lançar algum tipo de modificação de um software, eu posso mudar 1.0, 2.0, 3.0, certo? Nós vamos ver depois o negócio de licença de software e vocês vão ter uma noção do que eu estou falando. Tá bom? Então foi criado esse tal de BASIC, que era somente uma linguagem de programação, né? Que foi criado pelo Kurtz, que eu vou colocar nesse material que eu vou deixar na descrição, e pelo Kemeny, né? Aí finda-se a segunda geração. Vamos recapitular de novo, para vocês não ficarem perdidos. E quem já perdeu um pouco dessa aula aí. Então, a primeira geração começou entre 1946 a 1959, né, com milésimo de segundo, processamento das informações, certo? A segunda geração seria de 1959 a 1964, que era a questão dos microsegundos. Os computadores foram operando com capacidade de processamento maior, foi aumentando, certo? Aí, no caso dessa terceira geração, deixa eu dar uma ajustada aqui. Essa terceira geração, ele pega de 1964 a 1970. Certo? O que aconteceu de surpreendente? O que o Baixa vai dizer? Preciso decorar data, fazer isso? Não, primeiro que não se decora. Né? A gente vai só acompanhando a evolução da tecnologia. Certo?
Então a gente pega assim, ó, nessa época de 1964 a 1970, surgiu a época dos chips, né? Tudo era chip. Então o que acontecia ali? Ali veio o cálculo em nanosegundos. Nanosegundos. Então, primeira geração, milésimo de segundo. Segunda geração, microsegundos. Terceira geração, nanosegundos. Os computadores tinham uma capacidade muito mais rápida de processamento do que os outros. Certo? Aí surgiu o microchip. Certo? Esse chip que eu estou falando aqui, ele a gente pode considerar que, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês aqui, para quem já mexe com informática. Depois eu dou um exemplozinho também para quem não entende nada de informática, tá bom? Ó, para quem não entende de informática, o chip, por exemplo, você levou o seu computador numa autorizada. O seu computador precisa ser formatado, né? Como ele foi formatado, geralmente quando ele volta sem passar música, sem reproduzir o mesmo joguinho que eu jogava anteriormente, né? Porque ele precisa de um tal de driver. Olha aí, ó, presta atenção que mais na frente a gente vai ter aula sobre isso. Driver. Nós vamos ver que existe o driver com R no final e sem R no final. Sem R é físico, com R é lógico. Certo? Então, sem driver, eu preciso instalar esse driver para que seja reproduzido o som, para que seja reproduzido o meu joguinho que eu instalei no meu computador, certo? Ou reprodutor de algum tipo de vídeo, certo? O que acontece? Então, é preciso ser implementado o driver nesse chip que foi criado nessa época, certo? Dessa terceira geração. Tá? Então, por isso que foi criado esse microchip. Aí, a NASA continuou aperfeiçoando computadores dessa época, certo? Até que em 1969, o que aconteceu? Surgiu a ARPANET. O que é a ARPANET? Ó, isso é muito importante, viu? Isso é muito importante. A ARPANET, ela foi a primeira rede de computadores que foi criada no mundo. Preste atenção no nome, ó, rede de computadores. Não é que foi criada a internet em 1969. Certo? Foi a primeira rede de comunicação. Tá? Então, onde é que ela foi criada? Foi lá no Departamento de Defesa dos Estados Unidos da América, o Pentágono. Então, ele servia para quê? Para poder ficar trocando informações entre as Forças Armadas dos Estados Unidos, no mesmo âmbito. Quem já assistiu o filme Facebook, que é do Mark Zuckerberg, é bem claro como surgiu a rede social dentro de uma universidade. E ele só funcionava quem era universitário e quem recebia convite dos universitários. É a mesma coisa que funciona com o tráfego de dados nessa época de 1969. Certo? Então, quem foi a precursora da rede de computadores? Foi a ARPANET, 1969. Tá certo? Aí, a gente vai dando uma paradinha por aqui, para vocês ficarem um pouquinho curiosos. E a gente vai tirando dúvidas aqui, vai conversando com o pessoal até dar um horário aqui. Aí o que acontece aqui? Agora vai entrar a parte da quarta geração, que eu vou dar continuação lá no domingo, de 9 às 10 da manhã. Né? Ah, e por que domingo 9 às 10 da manhã? Quem está acompanhando agora a minha live? Porque geralmente é aquele momento que você está acordando, já tomou um café, quer acordar um pouquinho mais tarde, não tem cursinho para ir, não tem local para ir, quer estar focado nos estudos, então você vai pegar aquele momentozinho ali de 9 às 10 da manhã e vai tirar dúvidas comigo aqui. Até domingo eu estou postando algumas videoaulas, né, que você não vai me ver assim aparecendo, não. Você vai ver aqui a minha tela do meu computador e eu vou estar mostrando algumas coisas, alguns slides, né, passando os slides, passando só minha voz, e aí eu vou estar resolvendo dúvidas e exercícios comentados, porque afinal de contas, concurso a gente precisa praticar, a gente precisa resolver questões. Errando nessas questões é que a gente vai acertar lá na hora da prova. Tá certo? Então a gente vai fazer mais ou menos nesse aí. Aí vamos lá, só um apanhadozinho do que vai acontecer no domingo que vem. Eu vou ter aí a quarta geração, que é a última geração, né, que é a era dos processadores. Né? Nessa era começa a surgir os computadores pessoais. Aí começa a entrar um pouquinho da história dos conhecidos, né, da informática. Bill Gates, Steve Jobs, Steve Wozniak, né? E assim sucessivamente. Certo? Assim, a gente vai dando uma olhada nessas partes aí, né? E aí eu vou tirando dúvida de vocês aqui, pessoal. Quem quiser perguntar alguma coisa,
certo? Eu agradeço aí o pessoal que já me conhece, já teve aula comigo aí, que tá colocando aqui os comentários, pode comentar, tá certo? Peço que vocês compartilhem essa live que está acontecendo agora, tá bom? Que é para ajudar, certo? Aqui tudo que for benefício para... Acabei de chegar numa caminhada agora, por isso que se atrasou um pouquinho, uns 13 minutos, tá bom? E aí assim, dê sugestões também, tá certo? Aí nas próximas aulas aí eu vou estar com o quadro aqui fazendo esquema para vocês montarem e eu vou estar ajudando vocês aí nessa parte aí de concurso. Parece que aqui, eu estou falando diretamente aqui do Ceará, pessoal, então sim, parece que está para abrir aí o concurso da Polícia Civil, né? E essa questão da Polícia Civil vai ter informática e é pesado, né? A questão da informática aí é pesado, parece que também já tá em processo aí para abertura da Polícia Militar, né? Polícia Militar é que tem mesmo, agora, questão da informática. E aí, assim, a gente vai tirando dúvida, a gente vai dando essas aulas aí para poder auxiliar vocês mesmo. E assim, eu vou me aprimorando também aqui na questão dos conhecimentos. Aí eu peço que vocês dêem uma olhada no meu canal lá, se inscreve, que eu vou estar colocando vídeo aula, vou estar colocando exercício, né? É Prof. Marcos Ambrosio, lá no YouTube, certo? Tem também lá no meu Instagram também do mesmo jeito, viu pessoal? É Prof. Marcos Ambrosio, tá? E tem, mas eu geralmente faço as lives por aqui, pelo meu Facebook pessoal, certo? Fica melhor pra mim, tá certo? E é isso. Aí eu vou estar colocando algumas curiosidades também, alguns vídeos sobre essas pessoas que eu falei, para poder estar aperfeiçoando, né, um pouco mais, se aprofundando na história dessas pessoas que eu falei, que é muito importante. Por exemplo, agora na quarta geração, que vai entrar aí o Bill Gates, o Steve Jobs, né? Eles foram pessoas que eu preciso. Tem gente que, por exemplo, trabalha muito com informática, mas se você pedir para se aprofundar um pouco na história dessas pessoas, não conhece muito bem, certo? E aí assim, é importante, informática é assim, quanto mais informações eu tenho, mais possibilidades eu tenho para concretizar alguma coisa, inclusive questões de concurso. Por exemplo, como é que eu posso ser crânio, posso ser muito inteligente, mas nunca mexi com informática, né? Mas estou estudando informática, mas tem situações que se você não tiver vivenciado, né, tá ali utilizando, você não consegue resolver uma questão, né? Teve algumas questões aí, por exemplo, do concurso, teve um do concurso da PM, se não me engano, do agente penitenciário, se não me engano, e caiu uma questão do calque, né, que era, o pessoal pensava que era de um jeito, mas era de outro jeito, né, a questão do cálculo, do NUM, né, eu vou colocar bem direitinho aí nas próximas aulas, aí vocês a gente vai tirar essa dúvida, esse tal de NUM aí, que aparece, certo? E aí assim, a gente vai tirando essas dúvidas, certo? E aí, espero que vocês tenham gostado, né, desse momento. Eu só coloquei hoje que é para eu poder não perder esse costume aqui. Eu comecei já na semana passada e transferi de domingo para hoje, né? E nesse domingo agora vai ter novamente, certo? De 9 às 10. E aí eu vou ver se eu consigo sempre não, né? Pelo menos uma vez no mês aí tá trazendo uma participação especial de alguém, né? De algum amigo meu que mexe com informática, que a gente pode estar fazendo um bate-bola aqui para poder ajudar, né? Na resolução de algumas coisas. Se vocês aí também tiverem algumas provas, vocês podem colocar aí no comentário que eu passo meu e-mail, alguma coisa desse tipo, ou então pode falar no meu message, né? Aí você manda essa prova, o que eu faço? Eu faço a conversão dele no vídeo aqui e a gente vai tentando resolver aquela questão e eu trago a situação, a resolução daquele problema, né? Aí a gente fica tendo esse bate-papo, esse bate-bola, né, que a gente chama, certo? E aí assim, no mais eu vou estar encerrando aqui essa live aí. Hoje lá no meu trabalho foi meio puxado também, né? Espero que vocês tenham gostado, tá certo? E se vocês também, que nem eu teve um ex-aluno meu que comentou comigo, né? Algumas situações. Ele perguntou para mim qual era o cronograma que eu ia seguir. Por exemplo, eu estava conversando com ele aí, foi ontem que ele me perguntou qual é o cronograma que eu ia seguir. Bom, eu falei para ele assim, não, eu vou seguir um cronograma próprio de acordo com os editais que vão saindo. Mas se vocês tiverem sugestões, eu posso pegar uma aula específica
né? E está preparando aquela aula todinha de acordo com aquela matéria, porque pode ter gente aqui que está assistindo de outra localidade, né? E ter pressa, por exemplo, o concurso é na próxima semana, então no final desse mês, e a gente vai adiantando alguma coisa, tipo adiantamento de aula, né? A gente vai adiantando aquele conteúdo ali que todo conhecimento é válido, né? E a gente coloca e aí a gente vai tocando o barco para frente. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado aí. Eu vou estar encerrando aqui agora. Mas eu estou respondendo algumas perguntas aí. Pode fazer, viu? Vou ficar aqui ainda até dar umas 10 horas, viu, pessoal? Mandar uma alusão também especial aí pro Moraes, viu? Moraes é um aluno meu aí que a gente se aventura aí na parte de robótica. Para quem não me conhece muito bem, parte de projeto de feira de ciência, assim, projeto científico, eu foco na parte de robótica, certo? E aí Francisquinho, vai começar lá em Grande, hein? Vai começar lá em Grande o futebol e futsal, viu? A gente vai se encontrando por lá. Dá um abraço lá pro Moraes, certo? Pro meu diretor lá da escola que eu trabalho, que é o Ednásio, certo? Me ajuda muito. Professor Elvira, da quarta crédito. Muita gente boa, certo? E que ajuda a gente aí nessas questões de feira de ciências e tudo. Esse ano aí a gente vai estar vindo com força total de novo, né? A gente vai ver aí se a gente vai participar da feira em Juazeiro do Norte, na próxima semana. A gente está aí batalhando para ver se a gente consegue aí arrecadar alguma verbazinha para poder ir, né? Porque tudo custa caro, meu filho. Para tudo tem um preço, né? Que o pessoal fala. E pessoal, eu vou findando aqui. Tá bom? Obrigado aí pela atenção de vocês e até a próxima. Domingo, de 9 às 10. Próximo domingo aí, dia 25. Um abraço aí todo mundo. E mandar um abraço também para minha esposa, viu? Ramila. E para minha filha Kailane. Um abração, um beijão aí nela aí. Desejar melhoras aí para minha sogra também, que passou mal aí esses dias aí. Falou, pessoal. Abraço.